Olá, você que é interessado em fazer o curso de administração aqui no Centro Universitário Campo Real. Não, você não está no lugar errado. Nós vamos falar aqui, nesse momento de pandemia, nós vamos falar sobre administração, fazendo um paralelo com a saúde, que são os dois temas hoje que estão mais em alta aí, né? Quando a gente ouve falar aí da pandemia do coronavírus, a gente está falando em dois momentos, né? Está falando sempre sobre a saúde e a economia. Então vamos aproveitar esse gancho aí e vamos falar sobre a saúde empresarial. Como você pode prevenir a sua empresa para que ela não adoeça nessa crise, ok? Então para isso eu vou fazer uso aqui de alguns materiais aqui dos nossos laboratórios aqui de medicina para explicar um pouco para vocês, fazer uma analogia prática para vocês sobre como a gente deve cuidar da nossa empresa, ok? Então vamos pensar o seguinte, lembrar lá daquelas aulas de primeiros socorros que a gente já teve e quando a primeira instrução no momento do salvamento a uma vítima é você, a partir do momento que vê a vítima caída no chão, você vai fazer o isolamento da área, né? Certificar que aquele local não oferece mais riscos nem para a vítima, nem para você. Isso na administração a gente chama do quê? De análise de mercado. Tá? A gente vai olhar o ambiente mercadológico, vai olhar o entorno e vai ver quais são as ameaças que podem afetar a nossa empresa e quais são as oportunidades que a gente pode aproveitar. Tá? Então esse primeiro momento que a gente vai trazer essa situação lá da saúde, dos primeiros socorros, a gente traz esse paralelo aqui também para a administração. Então, um bom administrador ele faz uma boa análise ambiental, uma boa análise de como as ameaças e as oportunidades do ambiente externo podem afetar o seu negócio, ok? Seguindo, você vai se aproximar da vítima e a primeira coisa que você vai fazer é checar o pulso, né? Ver se tem pulsação. Então, você vai ver como é que está o coração, se o coração da vítima está batendo. E o coração da empresa, a gente pode fazer uma analogia com o setor financeiro. O setor financeiro ele pode ser considerado o coração da empresa. Por quê? Porque é ele que vai dar o ritmo, né? E se a gente olhar para o fluxo de caixa, é ele que vai dar o ritmo, vai dizer se a empresa está ganhando dinheiro, se está perdendo dinheiro, se está devendo, se está recebendo e como é que está esse ritmo de entrada e de saída, esse fluxo de entrada e saída da empresa, que vai manter a empresa viva. Concordam comigo que assim como uma pessoa que tem o seu coração que para de bater, assim também uma empresa que não tem o seu fluxo de caixa bem ajustado, que não tem dinheiro, também não tem chance de sobrevivência. Então o primeiro ponto que a gente vai olhar é o coração da empresa, é o fluxo de caixa. Tá? É o financeiro, é o movimento de entradas e saídas, é ver se a empresa está dando lucro ou se ela está dando prejuízo, ok? Segundo momento, como é que esse sistema financeiro é abastecido? Tá? Assim como no corpo humano, o sistema respiratório, aqui representado pelo nosso pulmão, vai trazer sempre o ar novo, né? Vai trazer aquele oxigênio para que o sangue seja oxigenado e leve isso para todo o corpo, ok? Também na nossa empresa, o oxigênio ele vem em forma de vendas, novas vendas. E quem é responsável por isso? O setor de marketing da nossa empresa. O setor de marketing é ele que vai fazer com que entrem novas vendas, entre dinheiro novo que vai oxigenar o fluxo da empresa, vai fazer com que a empresa continue se movimentando. Então, lição número 1, olha bem o cenário. O que o cenário está apontando para nós? Oportunidades ou ameaças? O que vem de fora? Será que vai ter uma segunda onda de coronavírus? Ou será que vai ter uma nova epidemia? E para nós, administradores precavidos, não é perguntar se, mas quando haverá essa nova epidemia ou quando haverá uma nova crise, dado que elas são cíclicas, né? Então, a cada momento na história da humanidade, a gente já vivenciou várias crises. Então, a gente tem que estar sempre atento e preparado para, numa próxima crise, estar com o nosso organismo bem fortalecido para poder enfrentar ela, tá? Então, checamos o batimento cardíaco e checamos a respiração. A empresa tem dinheiro e ela tem vendas, ok? Aí a gente vai olhar um pouco para dentro da empresa e vai olhar o seguinte. Aí eu trouxe aqui meu colega aqui para mostrar uma coisa aqui para vocês. O esqueleto. E aí a gente pode fazer analogia na empresa com o setor de recursos humanos. Tá? Recursos humanos é aquele que vai dar a estrutura para a empresa, que vai dar vida para a empresa. Por quê? De nada adianta você ter um coração que bate, de você ter um pulmão que respira, se você tem um corpo desestruturado, se você não vai ter forças para se movimentar, tá? Você vai levar uma vida vegetativa, você não vai conseguir
levar os seus processos adiante, seus projetos adiante. Então, quem vai dar isso para nós, quem vai dar essa sustentação, esse esqueleto, são os recursos humanos, são as pessoas, são elas que dão vida à organização, são elas que fazem com que a organização se mova. E aí eu pergunto, como é que vocês estão tratando os seus funcionários? Ou, enquanto administradores, como vocês tratariam os seus funcionários? Teriam o mesmo cuidado que vocês têm com o esqueleto de vocês? De preservar cada osso, cada articulação, né? É isso que a gente tem que pensar, que a gente tem que preservar os nossos recursos humanos, porque é eles que vão dar sustentação para o nosso negócio. Recursos humanos, ok? Aí a gente vai olhar para uma outra função. E aí também vamos usar aqui o nosso esqueleto para falar dos membros superiores e dos membros inferiores. E aqui eu vou fazer a analogia com a área de produção da empresa. A área de produção é aquela que bota a mão na massa, aquela que operacionalmente vai fazer a coisa acontecer, que vai fazer a empresa andar, que vai produzir de fato, seja um produto ou seja um serviço. De novo, como é que está o nosso sistema de produção? As nossas pernas estão fortes, os nossos braços estão fortes, eles estão bem treinados, bem trabalhados para que possam produzir tudo aquilo que a gente precisa? Tá? Isso é bastante importante pensar. E por último, mas não menos importante, talvez numa escala de salvamento de primeiros socorros já fosse ali a terceira opção, logo após o coração e a respiração, você checaria a consciência da pessoa, mas aqui no nosso exemplo eu deixo por último, que é para falar da área da administração estratégica, ou seja, o cérebro da organização. Quem pensa essa empresa estrategicamente? Quem vai fazer com que todos esses órgãos, todos esses sistemas, eles funcionem em conjunto, em sintonia perfeita, para que possam enfrentar as adversidades do mercado. Então, nós, enquanto administradores, tem um professor amigo nosso aqui, o professor Jonathan, que costuma brincar que nós, como administradores, temos um superpoder. E o superpoder do administrador está aqui, é a administração estratégica. Tá? Então, o papel do administrador é ser o cérebro da empresa, aquele que vai coordenar todas as atividades, vai fazer com que tudo ao seu redor funcione, vai comandar tudo para que tudo funcione de uma forma estratégica. E quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando de eficiência, eficácia e efetividade. Está falando de fazer as coisas da maneira correta, está falando de fazer as coisas corretas e está falando de ter resultado ao longo do tempo. Tá? Tão importante quanto fazer bem feito hoje é fazer bem feito amanhã e depois, e depois, e depois. É isso que vai perpetuar a tua empresa no mercado. E é isso que vai prevenir a tua empresa para enfrentar uma próxima crise, para enfrentar uma próxima ameaça que venha de fora. Então, quando eu faço a pergunta para vocês, saúde empresarial é melhor prevenir ou remediar? Sempre, assim como na medicina, também na administração, o melhor é prevenir. E como que a gente vai prevenir a nossa empresa desses fenômenos externos que acontecem, dos quais a gente não tem controle? Fortalecendo o nosso organismo. Então nós vamos manter sempre o coração da nossa empresa saudável, sempre as nossas finanças em dia, grau de endividamento baixo, fluxo de caixa positivo, balanço positivo. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos sempre manter o nosso pulmão, a nossa respiração forte, nosso processo de marketing, definição de produto, preço, praça, promoção, sempre trazendo novos negócios, novos clientes, aumentando o nosso market share, nosso share of pocket, trazendo sempre coisa nova para dentro da nossa organização. Nunca esquecendo de que a nossa estrutura tem que aguentar. Não adianta trazer negócio novo e não ter com quem contar lá dentro. Então, os nossos funcionários têm que estar alinhados junto conosco. E para eles estarem alinhados junto conosco, não é só pagar salário e dizer que está tudo bem. O funcionário precisa ser reconhecido, precisa ser motivado, precisa ter oportunidade de crescimento. Então, nós temos que cuidar bem do nosso esqueleto e nós temos que fortalecer a nossa produção para que ela seja pujante, que ela dê conta da demanda que nós estamos fazendo. Isso tudo, obviamente, coordenado pelo nosso cérebro, ok? Então, pessoal, essa é a dica que eu deixo para vocês. A administração é uma ciência do futuro, é algo que está extremamente em voga hoje no mercado. Se vocês olharem todos os telejornais, vocês vão ver economia versus saúde. Não existe essa diferença. Não é uma coisa ou outra, e sim economia e saúde. E como salvar a nossa economia, como salvar as nossas empresas?
pensando no fortalecimento, pensando na prevenção, numa administração preventiva. Quem sabe fazer isso? Profissional de administração. Quer ser um desses caras? Vem aprender com a gente. Faça o convite, venha para o Centro Universitário Campo Real. Muito obrigado.